Meninas, vamos lá. Questão 23. Vou pegar minha linda canetinha, deixa eu mudar de cor. Vou colocar rosa em homenagem ao filme da Barbie. Então, questão 23. A frase é o seguinte: uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção de massa. Vamos nos ligar aqui. Proporção de massa. Ok. Bom, vamos lá. A primeira, aí a pergunta é: a lei mencionada acima conhecida como, dois pontos. A primeira opção é lei de Dalton. A lei de Dalton, também chamada de lei de pressão parcial, ela diz que a pressão total de uma mistura de gases, ou seja, de gases diferentes dentro de um sistema, é igual à soma das pressões parciais que cada gás que compõe esse sistema oferece. Então, vai somar tudo e é isso que vai te dar a pressão daquele sistema, tá? Sendo que a pressão parcial de um gás, ela é definida como a pressão que ele exerceria se tivesse sozinho naquele recipiente, naquele sistema, tá? Então eu vou pegar a pressão de cada um, vou somar e isso vai me dar a pressão de acordo com a lei de Dalton. Bom, como a gente já espera, a mistura de gases desse sistema que tem maior concentração vai exercer maior pressão. Então, se eu tenho o gás, cadê minha canetinha? Canetinha. Eu tenho o gás A, o gás B e o gás C. Só que dessa unidade aqui, de gás A, eu tenho 3 unidades. De B eu tenho 2 e de C eu tenho 1. Logo, a pressão desse sistema vai ser mais influenciada pela pressão do gás A, ok? É isso que a lei de Dalton faz. Por isso que é a lei das pressões parciais, lei da pressão parcial. Ok, então a gente já viu que não tem nada a ver, porque aqui está falando em proporção de massa. Sempre a mesma proporção de massa. Não é esse cara. A segunda opção fala sobre a lei de Thomson. Vamos lá. O Thomson, ele falava que a matéria era formada por cargas elétricas positivas e negativas, distribuídas na mesma quantidade por uma esfera. Não sei se vocês lembram, mas isso daqui está falando sobre o modelo atômico do pudim de passas. Como vocês foram minhas alunas, vocês lembram que eu fazia uns desenhos lindos desse tipo para vocês tentarem imaginar. Não melhorei os desenhos, tá, gente? Sinto informar. Mas o que ele está falando é que os átomos ficam distribuídos. Não é proporcional à massa. Eles ficam distribuídos, os átomos não, as partículas subatômicas ficam distribuídas no átomo. Também não está fazendo referência a isso. Aí, se a gente for para a lei das oitavas, deixa eu dar uma apagada aqui. Vamos lá. Para a lei das oitavas, a gente vai conhecer um cara chamado Newlands, que ele não era químico, ele era músico. E o que ele notou é que, naquela escala de música, será que eu ainda sei fazer uma clave de sol? Não sei, vamos numa clave de Fá. Que as notas musicais que começam na escala de Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elas eram postas em
oitavas. Por isso que quando eu subo uma oitava, eu subo uma escala. Porque de 7, as notas são 7. A oitava vai ser igual a ela, ok? Então ele aplicou isso na química. Ele reparou que os elementos químicos eles estavam obedecendo a essa mesma ordem crescente em relação à sua massa atômica, tá bom? Ele falou que sempre o oitavo elemento nessa sequência, a partir do primeiro, ele era uma espécie de repetição do primeiro elemento dessa escala, que ele se assemelhava. Não era igual, era semelhante ao primeiro da escala anterior. Isso é a lei das oitavas. Obviamente que na época ele foi muito zoado, tá? Só que depois o pessoal viu que isso realmente acontece. Bom, a letra D fala da lei da conservação das massas. E a gente pode falar assim, opa, mesma proporção em massa, mesmo conservar, deve ser isso aqui, hein? Mas vamos lá. Lei da conservação das massas, também chamada de lei de Lavoisier, ela fala o seguinte: a soma das massas das substâncias reagentes é igual à soma das massas dos produtos da reação. Então, eu tenho aqui reagentes e eu tenho aqui produtos. Ele está dizendo que o que eu tenho aqui, em relação à massa, tá? Eu vou ter aqui. Vamos colocar isso simples. Imagina que eu tenho aqui de reagente leite mais Nescau ou Toddy. E aqui do lado eu vou ter achocolatado. O que ele está dizendo é que eu não vou perder nada de um lado para o outro. O que eu vou perder é como eles se apresentam. Antes aqui o Nescau era em pó e o leite era líquido. Eu dissolvi o chocolate aqui, então ficou tudo líquido. Mas é isso que Lavoisier está dizendo. A massa que eu tenho aqui vai ser igual à massa que eu tenho aqui, ok? Bom, é isso que eu estou dizendo aqui. Ó, determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção de massa. Pode ser essa. Quem ainda não viu o erro, que está na dúvida, pode estar achando que é essa. Vamos para a letra E. Lei de Proust, também chamada de lei das proporções constantes. Canetinha. Lei das proporções constantes. O que esse carinha, o que o Proust falava? Ele diz que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção e massa. Bom, o Lavoisier, ele fala que tudo que eu tenho de um lado, que é o reagente, é tudo que eu vou ter do outro, que é o produto. E o Proust vai falar o seguinte: tudo que eu mudar de um lado, se eu aumentar 3 vezes esse meu reagente, eu vou ter que aumentar, quer dizer, eu vou ter como produto também 3 vezes. Por isso que é lei das proporções constantes, porque ele vai aumentando proporcionalmente, ok? Então, Lavoisier fala sobre
conservação das massas, tudo que eu tenho de um lado eu tenho do outro, e o Proust fala sobre se eu mudar de um lado, eu mudo do outro. Entendeu? Isso aqui já tá com quanto tempo esse vídeo? Não sei, vamos seguir o baile. Bom, questão 24. Eu vou ler para vocês. Considere o seguinte fenômeno. Deixa eu tirar a canetinha. Considere o seguinte fenômeno. Após um certo tempo, verificou-se o desgaste posterior em enferrujamento de uma canetinha. Enferrujamento, que é oxidação de uma esponja de aço. Intrigado com a questão, Pedrinho decidiu levantar hipóteses sobre o fenômeno e chegou à conclusão que, quando uma esponja de aço se enferruja, sua massa aumenta, podendo concluir que houve criação de massa. Considere a esponja de aço localizada no recipiente fechado. Então, ele está dizendo o seguinte, vamos fazer a continha. Eu tenho aqui de reagente esponja de aço mais gás oxigênio, tá? Porque é isso daqui que vai fazer o nosso querido bombril enferrujar, oxidar, se a gente quiser falar bonito. E produto, eu vou ter, como é que ele chamou aqui? Tá, vou colocar esponja enferrujada. Ferrugem. Vou colocar aqui ferrugem. Ferrugem, né? Que vai ser aquela esponja que fica meio alaranjada, que esfarela. E ele achou que, porque fez aquele montinho, tinha mais massa. Ok. Vamos para as opções. Pode-se considerar a conclusão de Pedrinho. Letra A, correta, uma vez que obedece aos princípios elaborados por Lavoisier. O que Lavoisier fala? Conservação de massas. Ele disse, Pedrinho disse, que percebeu que tinha mais coisa depois que enferrujou. Então, conservou coisíssima nenhuma. Letra B, correta. Logo, a letra A está errada, tá? Letra B, correta, abordando os conceitos fundamentais da geração espontânea. Gente, geração espontânea é a biogênese, né? Que a matéria viva surge da matéria morta. Nem tem nada a ver aqui, não tem nem matéria viva nesse meio. Letra C, de Senhor me ajuda, correta do ponto de vista químico, mas incorreta do ponto de vista biológico. Que biológico, criança? Não tem nada biológico aqui. Então, essa aqui tá errada, viajadona. Letra D, de Deus ou deuses, incorreta, de acordo com o postulado de Lavoisier. Novamente, coitado de Lavoisier, tá falando que o que tem do lado tem do outro, e ele disse o oposto disso. Ele disse que tinha A de produto e de reagente, e teve 2A de produto. E agora, incorreta. Desculpa. Então, isso aqui tá incorreta, tá? Certinha. Ele tá dizendo completamente o correto, o Lavoisier. E letra E tá incorreta de acordo com as leis de Newton. Lei de Newton, inércia, que a gente viu, dinâmica, ação reação, que a gente viu na outra questão. Então, isso daqui tá pautado pela lei de Lavoisier, tá bom? Então, ela tá incorreta, porque ele viajou. Se eu quisesse meter um Proust aqui, falar, está incorreta de acordo com a lei de Proust. Ele não falou em proporção. Se ele tivesse falado algo do tipo, eu tinha 2 esponjas de aço.
Aí deu tanto de pozinho enferrujado. Coloquei 3 esponjas de aço e deu 6 vezes a quantidade de pozinho enferrujado, aí eu poderia colocar incorreta de acordo com a lei de Proust, que aí eu tô vendo proporção, ok? Proporção entre as substâncias usadas. Gente, daqui a pouco eu vou para a questão 25, tá? Beijo.